Amém, queridos? Graça e paz. Vamos fazer uma pequena reflexão acerca das nações no milênio. O Senhor Jesus, em Mateus 25, ele continua falando acerca do tempo do fim, que começa no capítulo 24. E ele conta parábolas concernente a este tempo. E a parábola das 10 virgens é uma delas. E ele termina o capítulo 25 falando acerca que o reino de Deus é como, e aí ele fala acerca do julgamento das nações. E quando ele julga as nações, ele fala: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Queridos, se Deus ele preparou um reino desde a fundação do mundo, é óbvio que ele determinou também como é que vai ser o funcionamento desse reino. E nesse reino vai ter a igreja glorificada e também as nações de não glorificados. O reino ele é de 1000 anos, literais. Vai haver não somente a igreja glorificada, mas também as nações de não glorificados, que vão ter uma vida normal. Vão casar, vão procriar, né? Vão produzir bastante, porque será um reino de prosperidade, porque Jesus está aqui com a sua igreja, né? Vai haver morte no milênio, vai haver longevidade, mas vai haver morte, vai haver pecado. Então, tudo isso é concernente às nações, porque a igreja não peca mais. A igreja glorificada não vai mais morrer, não vai mais pecar, não vai mais casar, porque vai ser como anjos, não se darão em casamento. Então, se Deus ele idealizou esse reino desde a fundação do mundo, ele precisa chamar nações para serem nações. Estou sendo até redundante. Ele precisa eleger essas nações, porque se todos tiverem a oportunidade de serem igreja, não haverá nações. O que eu quero dizer com isso? É que na última semana de Daniel, queridos, é impossível ter conversão. É impossível haver novo nascimento. Porque se houver novo nascimento na última semana, não vai ter nação no reino. Vocês conseguem compreender? E quem compreende as 7 festas fixas do Senhor, queridos, entende que na primeira temporada eram 4 festas. E hoje nós estamos vivendo o término da 4ª festa. Estamos fazendo parte da festa dos Pentecostes, que desde Atos dos Apóstolos o Espírito Santo foi derramado. E estamos nesse ato de tempo, na transição da primeira temporada das festas para a segunda temporada. E na segunda temporada das festas vai ocorrer a festa das trombetas, e nessa festa nós nos prepararemos para a penúltima, que é a festa da expiação, para enfim irmos para a última, que é a festa dos tabernáculos, que é exatamente o reino milenar. Então, tendo esse entendimento básico e simples, tem que ter nação. Então, quando é que vai chegar a vez das nações? Exatamente na última semana. Em Apocalipse capítulo 7 está escrito que antes dos flagelos serem enviados para a terra, mediante a festa das trombetas, ou seja, a igreja tocando trombetas, antes desse envio das trombetas, a igreja será selada, ou seja, as novas criaturas, elas serão seladas. E aí sim, queridos, os que estiverem dormindo serão despertadas com o toque das trombetas das 2 testemunhas. No mesmo contexto do fim dos tempos, que Jesus começa desde o capítulo 24 de Mateus, na parábola das 10 virgens, ele fala: eis aí o noivo. E aí as virgens despertam, sendo que 5 despertam com azeite, e as outras 5 não têm azeite, elas vão comprar azeite. E como não tem mais chuva serôdia, se é que a gente pode dizer assim, porque a chuva serôdia será derramada sobre os servos e as servas, e não sobre as nações na última semana, a chuva serôdia vai exatamente capacitar a igreja para cumprir o seu propósito no tempo do fim, na última semana de Daniel. Então elas vão comprar de quem? Dos falsos profetas, dos falsos cristos, que Jesus falou: cuidado, eles vão fazer tantos sinais que, se possível fora, enganará até mesmo os eleitos.
E quem são esses eleitos que serão enganados? As 5 virgens nécias, que foram eleitas, nasceram de novo, receberam o Espírito Santo, adormeceram, mas não preservaram o temor ao Senhor, não preservaram a santidade, não preservaram a palavra de Deus viva nelas. Não oraram, não jejuaram, não fizeram o básico para poder manter-se de pé. O que aconteceu no despertamento? Não tinha mais condições. E aí eles vão comprar, sabe de quem? Do anticristo. E aí vai usar a marca da besta e vai se apostatar. Tanto que quando Jesus for julgá-los no tribunal de Cristo, Jesus vai falar o quê? Eu não vos conheço. Conectando com Mateus 7, esse não vos conheço é o quê? Mas Jesus, em teu nome nos expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres. Mas Jesus fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, as 5 virgens que despertarão, as 5 virgens nécias, elas vão comprar exatamente dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, dos falsos cristos, e vão ficar impressionados com o poder que eles vão exercer, mas são poder dados por Satanás, e serão convencidos pelo anticristo. Já as 5 virgens prudentes, elas vão despertar com azeite, e não vai dar mais tempo de compartilhar do seu azeite com as 5 virgens nécias. Porque o selamento, ele fecha exatamente no limiar da 4ª para a 5ª festa. Então, encerrou a festa dos Pentecostes. Todos foram selados. E aí começa a segunda temporada das festas, que é a festa das trombetas. E as 2 testemunhas que vão despertar essas 5, juntas, as 2, que nos faz uma alusão aos 2 candeeiros acesos. Quantos lembram de Apocalipse? Mensagem às 7 igrejas. 2 candeeiros estão acesos. Esmirna e Filadélfia. 2 candeeiros acesos, sem nenhuma repreensão. Esses 2 candeeiros vão despertar as outras 5 virgens, ou os outros 5 candeeiros. E os 7, as lâmpadas da menorá, as 7, que são as 7 igrejas, unidas, aí sim, elas estarão totalmente prontas para a última semana de Daniel. E aí, chegou a vez das nações. Quem não foi eleito para ser igreja, e não nasceu de novo, não foi selado antes da última semana, esse daí, aqueles que ouvirem a mensagem das 2 testemunhas unidas, que é a igreja, a menorá acesa, elas se arrependerão para serem nações. Esse povo foi eleito por Deus desde a fundação do mundo para ser nação no milênio. E aí, ao ouvirem a pregação das testemunhas e se arrependerem, serão guardados juntamente com parte da igreja que vai para o deserto, que a outra parte vai ter que dar as suas vidas. Mas a outra parte da igreja que não vai dar a sua vida vai se esconder nos desertos, nos lugares escondidos. Esse populacho, que não são igreja, eles vão para o deserto e ali eles serão provados juntamente com a própria igreja, porque nem mesmo as 2 testemunhas estão livres de se apostatarem, porque no deserto vai ter prova e somente aquele que perseverar até o fim será salvo, seja nação ou seja igreja. Então, queridos, não tem como haver novo nascimento na última semana, porque em Apocalipse 7 está escrito: não danifiquem nada até que selemos na fronte os filhos de Deus. Depois que os filhos de Deus forem selados, a igreja for edificada, aí sim, a última festa, a última temporada, a segunda temporada das festas, a festa das trombetas, começa com o derramar dos flagelos de Deus. Amém, queridos? E aí será a vez das nações. Todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E aí, no tribunal de Cristo, os que restarem vivos, os que passarem pela peneira do deserto, que é na grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, metade da semana, aí sim, eles serão introduzidos ao reino milenar. Vinde benditos de meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque vocês fizeram bem a esses meus pequeninos, a minha igreja que está aqui glorificada. E aí sim, queridos, as nações serão felizes, as nações não vão sentir nenhum sentimento de inferioridade, porque o reino é de justiça, paz e alegria. Esse é o panorama do tempo do fim. Amém, queridos? Espero que essa mensagem sirva para os irmãos entenderem que Deus elegeu não somente a igreja, mas também as nações. E a vez das nações para o milênio vai acontecer nessa última semana. E os que ele elegeu, que morreram antes, aí sim, se foi igreja e perseveraram até o final de suas vidas, eles vão ressuscitar para a primeira ressurreição, serão bem-aventurados. Já as nações que morreram e não tiveram a oportunidade de nascerem de novo, mas pelas suas obras serão julgados no final do milênio. E aí serão nações na eternidade e estarão com o Pai, com o Filho e com a Igreja para todo sempre, quando a nova Jerusalém descer. Amém, queridos? Desculpa aí esse final da gravação, meu cachorro me atrapalhou um pouquinho. Olha ele aí. Olha, Chiquinho. É meu companheiro aqui. Eu tenho gravado alguns vídeos descendo aqui para dar uma volta com ele aqui no condomínio. E aí eu aproveito e gravo, né, meus irmãos? Remindo o tempo, né? É isso. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima gravação.